minutos, 6h30. Coloca novamente aqui, ô Raminho, por favor, a foto do Paulo Rodrigo, do Diego e também do Carlos. Esse é o Paulo Germano, o auditor fiscal que foi assassinado, né? Amando do filho, o Paulo Rodrigo, né? Que falou pro Carlos e o Carlos apresentou o Diego, que foi quem matou o auditor fiscal. Eu tô pedindo a foto de novo porque eu vou voltar a falar com o Oscar Xavier, porque a conexão com ele foi restabelecida. Oi, Oscar Xavier, tem mais detalhes pra gente sobre essa história, o adiamento, né, desse julgamento também, além do da modelo também, né? Fala, Oscar Xavier. Pois é, João, voltamos aqui a falar sobre a questão envolvendo o adiamento dos júris do caso Lohane e também do caso do auditor fiscal. Para isso, nós convidamos aqui o Dr. Daniel Alisson, que é advogado com grande atuação na área criminalística, experiência nessa área também. Bom dia, Dr. Daniel. É bom dizer para as pessoas que os dois adiamentos dos dois casos, embora por motivações diferentes, eles estão amparados pela lei, correto? Eu queria que o senhor explicasse exatamente por que, por exemplo, que o caso de Lohane teve oportunidade para que a defesa do acusado pudesse pedir um adiamento e comentasse também o segundo caso, o caso do auditor fiscal. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos, bom dia, João. Sempre uma alegria voltar aqui a essa emissora. Em relação, Oscar, à sua pergunta, vou começar pela parte mais fácil, que é sobre a situação do auditor fiscal. Salvo engano, ele não aconteceu, o júri, por motivos de saúde. Então, foi apresentado pela defesa do acusado um atestado médico. Não precisa aprofundar muito, até porque eu já utilizei desse mecanismo, já fiquei doente um dia antes do júri. Então, assim, isso aí é totalmente aceitável. Isso poderia acontecer com o acusado, com o Ministério Público, com o próprio magistrado, com alguma testemunha importante, e no dia do júri, alguma das partes poderia não prescindir. Olha, eu faço questão da presença dessa testemunha aqui em plenário. Então, sendo assim, eu peço o adiamento. Porque para algumas das partes, aquela testemunha em si é altamente importante. Uma testemunha, imagina uma parte, né? A vítima ou o réu. Nesse caso, a vítima está morta, mas existem júris que tanto a vítima como o acusado, que via de tanto a vítima está viva, e também o acusado, claro. Nesse caso, quanto tempo a defesa tem para pedir o adiamento? Pode ser no dia, pode ser durante o júri, uma vez que o julgamento já começou, você apresenta um argumento para pedir o adiamento, tem tanto tempo antes, como é que funciona? Não, pode ser segundo antes da audiência, né? A nossa legislação diz que tem que ser antes da audiência. Contudo, como estamos falando de uma situação de saúde, um cenário de saúde, alguém pode passar mal ou precisar de algum atendimento durante o plenário. E cabe ao magistrado que está presidindo os trabalhos informar se vai continuar ou não. Então, sobre a questão de saúde, tanto isso é para a área jurídica como para qualquer outra área. Então, eu vejo dessa forma que não existe essa complexidade toda. No caso de Lohane, a motivação para o adiamento é bem diferente, né? Exatamente. No caso dela, existe uma certa complexidade, porque o que eu dei uma olhada rápida pelas redes sociais e também pela imprensa, foi vinculado pelo advogado, competente advogado, doutor Getúlio, que a defesa não teve acesso à parte dos autos. Então, assim, isso é muito grave. Eu não consigo aqui aprofundar a situação porque não faço parte do processo, mas como ele não teve acesso à íntegra dos autos, ele pediu para que o prazo fosse estendido para que ele pudesse apreciar. Como se diz no popular, ele pediu vista do processo. A juíza, a magistrada, ela poderia aceitar ou não. Caso ela não aceitasse, o processo seguiria normalmente, o júri seguiria normalmente, até porque todas as partes estavam presentes. Contudo, o causídico poderia pedir o anulamento do feito. Que foi o que aconteceu. Aliás, o que poderia ter acontecido. Doutor Daniel, isso pode prejudicar alguma das partes ou mesmo o contrário, pode beneficiar alguma das partes, esses adiamentos em júris tão aguardados pela sociedade? Negativo, eu não vejo dessa forma. Na situação de Lohane, o réu está preso. Então, quanto mais ele tardar, para ele, pior.
Até onde eu sei, ele não está em prisão especial, ele não está gozando de nenhum tipo de regalia. Então, para ele, quanto mais rápido acontecer e ele ter a certeza se ele vai ser condenado ou não, para ele melhor. No caso do auditor fiscal, que é a questão de saúde, eu não tenho condições de tecer nenhum tipo de comentário. Por quê? Porque estamos falando de uma situação de saúde, mas só complementando, isso não traz nenhum benefício, absolutamente nada. O que pode trazer é algum desconforto para as partes, porque o processo que poderia acabar naquele dia continua o seu curso por mais algum tempo. Muito bem. Conversamos aqui com o Dr. Daniel Alisson, advogado criminalista, a quem eu agradeço, sempre gentil quando nós convidamos ele para participar aqui com a gente. É isso, João. Tá aí explicado aí algumas das circunstâncias que envolvem esses adiamentos de júris que estão sendo muito aguardados pela sociedade. Pelo jeito, vamos ter que esperar mais um pouquinho para a gente ter um veredito sobre esses dois casos graves e que abalaram e chocaram tanto não só as famílias envolvidas, mas como toda a sociedade paraibana, João. Muito bem, Oscar. Obrigado, viu? Boas explicações e agradeça o advogado pela participação. Obrigado. Agora, o que me chama a atenção, claro, viu, Cris, e quem está em casa, todo mundo está sujeito a ficar doente. Todo mundo está sujeito. A gente está vivendo aí, ó, uma época com vários, inúmeros vírus circulando por aí, todo mundo ficando doente. Mas nas duas datas, o advogado ficar doente nas duas datas, pô, é difícil, né, gente? É difícil. Agora os julgamentos serão ou já foram adiados e a gente vai acompanhar e trazer para vocês aqui detalhes na tela do Correio Manhã. São